exclusivo, depois de denúncia do Jornal da Record. O Santos vai investigar contratos de jogadores dos últimos 10 anos. Água ou comida pode ter intoxicado 46 crianças em escola do Rio. Políticos reagem à Lava Jato, a crise se agrava e o vice Michel Temer pede tranquilidade institucional. Aqui em Toronto, Fabiana Beltrame ganha prata no remo com a torcida do marido e da filha. E na piscina, Thiago Pereira se torna o maior medalhista brasileiro em pans. Boa noite. A nossa primeira reportagem mostra que uma carga roubada numa rodovia brasileira chega a ser enviada ao Paraguai e volta para ser vendida aqui. Uma denúncia anônima levou a polícia à casa que servia de centro de entrega dos produtos. Ainda era madrugada quando os policiais do choque seguiram para o endereço em Carapicuíba, na Grande São Paulo. É residência, pura e simples, residência dele. Ele utilizava a própria garagem para guardar o material e dali distribuir. Júlio César Ramos da Silva, dono da casa, foi preso em flagrante. A carga está avaliada em mais de R$1 milhão. São celulares, notebooks, câmeras, perfumes e diversos equipamentos eletrônicos. O que mais chamou a atenção dos policiais foram 2 aparelhos médicos avaliados em R$45 mil cada um e uma caixa com cabelo humano usado em apliques. A polícia apurou que parte da mercadoria veio contrabandeada do Paraguai, mas descobriu também que uma grande quantidade de produtos foi roubada aqui no Brasil, levada para o Paraguai e que depois voltava ao país para ser distribuída. Era uma forma que a quadrilha utilizava para mascarar o roubo de cargas nas estradas brasileiras. Então eles trazem essa mercadoria até o Brasil, chegando aqui no Brasil, ele põe num galpão e esse galpão depois ele acaba entregando para quem encomenda essas mercadorias. O ex-prefeito e secretário municipal de Agricultura de Gravataí, na Grande Porto Alegre, foi morto numa suposta tentativa de assalto. Acimar Silva foi atacado por 3 homens armados dentro de casa. O ex-deputado federal José Genuíno, de 69 anos, está internado no hospital na Zona Sul de São Paulo. A família do político não autorizou a divulgação do estado de saúde e do motivo da internação. Protesto violento numa das principais rodovias que liga São Paulo ao litoral. Manifestantes de Cubatão reclamam do desemprego. 5 ônibus foram incendiados. A tropa de choque foi acionada e depois de 6 horas, as pistas foram liberadas. Em outra rodovia em Minas Gerais, o motorista de uma carreta perdeu o controle da direção e tombou. As pistas ficaram interditadas e um longo congestionamento se formou. O motorista foi socorrido. No segundo dia de natação, o Brasil vai bem em Toronto. E vamos até lá com a Adriana Araújo. Oi, Adriana, boa noite a você. Quer dizer então que a gente tem recorde nas piscinas com o nosso Mr. Pan? Oi, Janine, Celso, é isso sim. Boa noite a todos. Thiago Pereira ganhou agora há pouco o bronze na prova dos 200 metros peito. É a 20ª medalha dele em Jogos Pan-Americanos. Com isso, o Mr. Pan supera a marca do ex-nadador Gustavo Borges e se torna o maior medalhista do Brasil na história dos Jogos Pan-Americanos. E nessa mesma prova, o Brasil também conquistou o ouro com outro Thiago, o Simon. Como conta pra gente agora, Otávio Muniz. Boa noite pra você, Otávio. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Pois é, Thiago Simon, brasileiro de Penápolis, interior de São Paulo, 25 anos. E você vê aí, conquistou a medalha nos 200 metros peito, bateu o recorde pan-americano, 2:09:82. Tremenda festa dele, já havia sido prata no sul-americano. E aí, o nosso Thiago Pereira, o Mr. Pan, você acabou de falar dele. E esse é o Simon, com a medalha de ouro. Bronze e ouro para o Brasil. Só que continuou na piscina com ouro o Brasil, com João De Luca nos 200 metros livre. Também bateu o recorde pan-americano, 1:46:42, o carioca de 25 anos. Brasil exterminando os recordes nas piscinas de Toronto. Festa do brasileiro. Voltamos com você, Adriana. Obrigado, Otávio. E daqui a pouco eu volto com outras informações do PAN. Celso, Janine. Até já, Adriana.
A presidente Dilma Rousseff disse hoje que é preciso coragem para que o país saia da crise econômica. E o ministro da Fazenda partiu para o corpo a corpo. Foi à Câmara dos Deputados em busca de apoio. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, se reuniu com parlamentares para discutir projetos que modificam o PIS/COFINS e o ICMS. Segundo ele, isso é essencial para que os investimentos nos estados sejam retomados. A partir de agora, a agenda muda. Ele quer discutir a retomada do crescimento. Segundo Levy, apesar dos projetos gerarem um aumento de alíquota, não vai haver aumento nas receitas do governo. Aumenta a quantidade de crédito, obviamente a gente vai ter que ajustar a alíquota para refletir isso, mas é uma reforma neutra do tempo de arrecadação, mas muito boa em termos de eficiência para as empresas. O governo tem pressa nas duas mudanças. O ministro Levy já havia dito anteriormente que, além do ajuste fiscal, a reforma dessas alíquotas seria importante para reestruturar a economia do país. Mas o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, disse que aqui não tem clima para votar aumento de tributo. Em Laguna, Santa Catarina, a presidente Dilma admitiu que o país passa por dificuldades econômicas. Podem ter certeza, o Brasil irá voltar a crescer, gerar empregos, contar com a sua população trabalhadora. Veja a seguir as notícias do PAN. O Brasil leva ouro no levantamento de peso. E também uma criança de 6 anos é esquecida no carro pelo pai e salva por bombeiros em Belo Horizonte. Estamos de volta com o Jornal da Record. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, prestou depoimento na CPI da Petrobras e prometeu punição para escutas clandestinas da Operação Lava Jato. O ministro da Justiça confirmou que 2 delegados e o superintendente da Polícia Federal do Paraná estão sob investigação, acusados de ordenar a instalação de escuta clandestina no colchão do doleiro Alberto Youssef, pivô da Operação Lava Jato. Em havendo comprovação de materialidade e de autoria, medidas de âmbito criminal e disciplinar serão tomadas no âmbito do Ministério da Justiça. Eduardo Cardoso defendeu a Polícia Federal na ação de busca e apreensão na Casa de Senadores. O ministro da Justiça reforça que a Polícia Federal apenas cumpriu ordens da Justiça, no caso, o Supremo. Mas os últimos desdobramentos da Operação Lava Jato deixaram os nervos dos políticos à flor da pele e agravaram a crise. O vice Michel Temer pede calma. Nós temos que buscar no país uma certa tranquilidade institucional, porque essas coisas todas estão, digamos assim, abalando um pouco a natural tranquilidade que sempre permeou a atividade do povo brasileiro. O presidente do Senado promete ir ao Supremo reclamar de supostos abusos da PF. Irritado também está o presidente da Câmara, que estaria prestes a ser denunciado na Lava Jato. Eduardo Cunha prepara a retaliação política e anuncia 4 novas CPIs. O deputado responde com ironia sobre ser alvo de buscas da polícia. A porta da minha casa está aberta, pode ir a hora que quiser. O senhor está achando que só diferença não me acorda, eu acordo 6 horas, que não chegue antes das 6 para não me acordar. A Câmara dos Deputados voltou atrás e manteve o mandato de 4 anos para deputados federais, estaduais, prefeitos e vereadores. Na primeira votação da reforma política, os parlamentares tinham aprovado um mandato de 5 anos. O parlamento grego aprova novo plano de resgate ao país. O resultado foi divulgado há pouco. Os parlamentares aceitaram a reforma exigida pela União Europeia. Antes da votação, houve protestos violentos pelas ruas de Atenas. A Justiça da Alemanha condenou um ex-oficial nazista a 4 anos de prisão. Oskar Groening está com 94 anos. Na época da Segunda Guerra, ele era o responsável pelo dinheiro dos prisioneiros que eram levados para o campo de Auschwitz. Para o juiz, ele colaborou com os nazistas. A promotoria não disse se ele vai cumprir a pena, mas ainda cabe apelação. O dia será seco e ensolarado em quase todo o Brasil nesta quinta-feira. E muitas cidades entram em estado de alerta por causa da baixa umidade do ar no centro-oeste, norte e no nordeste.
Uma frente fria ainda provoca temporais em partes de São Paulo, da região sul e Mato Grosso do Sul. Instabilidades que vêm do mar causam pancadas de chuva entre o Espírito Santo e o litoral do Nordeste. Já entre Acre e Amapá, o calor e a alta umidade do ar provocam chuvas isoladas. Na capital paulista, o sol aparece entre nuvens e faz calor, com 28 graus. Em Porto Alegre, dia frio e máxima de apenas 17. Em Belo Horizonte, tempo seco e a máxima é de 26 graus. No Recife, faz 29. Em Brasília, 26. E em Natal, pode chover forte e a máxima será de 28 graus. Em Belo Horizonte, um pai esqueceu a filha de 6 anos trancada no carro. Ela foi resgatada porque pedestres chamaram a polícia. Os guardas até tentam isolar o local, mas os curiosos, abalados pela situação da criança abandonada, não deixam. Bombeiros, com a ajuda de um chaveiro, arrombam o carro. O alarme dispara. A criança de apenas 6 anos ficou trancada dentro do carro por quase 2 horas aqui na região central de Belo Horizonte. Esse é mais um caso de imprudência de pais que poderia ter acabado mal, se não fosse a preocupação de pessoas que passavam perto do carro. Foram pedestres que chamaram a guarda municipal. Constatamos que realmente a criança estava presa, o carro com vidro muito escuro, com as portas e vidros trancados. Mesmo assustada, a criança lembrou um número de telefone e a família foi localizada. O motivo alegado para o descuido foi a mudança na rotina. Não é costume dele, né, que ela sempre fica na escola. Então, acabou saindo da rotina. Quem presenciou a situação contestou a versão da família. Segundo ele, que foi resolver só um problema rapidinho e não convence, porque os policiais e o corpo de bombeiro ficou no local há mais de 1 hora. O pai da criança foi liberado na delegacia depois de pagar fiança pelo flagrante de abandono de incapaz. De novo, né? No Rio de Janeiro, mais de 40 crianças passaram mal depois de comer a merenda escolar. A vigilância sanitária vai analisar os alimentos e a água para saber o que pode ter provocado a intoxicação. Tiago recebeu alta hoje. Ele é uma das 46 crianças que apresentaram sinais de intoxicação após comer a merenda escolar. Arroz, feijão, farofa, cenoura. Este vídeo mostra o momento em que os alunos recebiam atendimento médico. Os pais reclamavam da falta de informação. Meu filho foi o último criança a sair de lá, meu filho estava lá todo torto. A merenda oferecida às crianças é feita aqui mesmo, na cozinha do colégio. Técnicos avaliam as condições de higiene, o asseio na manipulação dos alimentos e a situação dos reservatórios de água. O laudo fica pronto em 7 dias. Até lá, a escola permanece fechada. Além da Companhia de Limpeza Pública e da Vigilância Sanitária, fiscais do Conselho de Alimentação Escolar também estiveram no Colégio Municipal na Cidade de Deus, zona oeste do Rio. Eles vistoriaram a cozinha e não encontraram irregularidades. Vamos esperar agora a água para ver o laudo, para ver o que aconteceu, né? Estando tudo tranquilo na água, a gente vai pedir para que a área da saúde comece a ver a localidade, o bairro, né? Voltamos a falar ao vivo de dentro da Vila Pan-Americana. No remo, Fabiana Beltrame era a favorita, mas ficou com a prata. Só que ela tem uma torcedora tão especial que sempre faz tudo valer a pena. Foi difícil vencer o soninho hoje, hein, Alice? Eu quero saber quem é sua mãe. Fabiana. Fabiana o quê? Beltrame. E o que você está fazendo aqui hoje? Vendo ela remar. Olha, a Alice, ela tá com quase 6 anos, mas a carreira de torcedora já é longa, viu? Esse é o 2º Pan-Americano. No México, em 2011, para Alice era tudo uma brincadeira. Agora ela já entende. O Brasil tá em pé, papai. Fabiana logo cai para o 4º lugar. Largou bem, mamãe. Com muito esforço, ultrapassa 2 adversárias. Vai dar. Mas não consegue bater a americana Mary Jones.
Fabiana é vice. Repete em Toronto o resultado de Guadalajara. A Fabiana era a favorita da prova, por isso essa prata tem um gostinho levemente amargo para ela, mas é uma conquista importante para o remo no Brasil. E para aquela torcedorinha ali, ó, o que vale mesmo é que a coleção cresceu. A remadora desce do pódio, a mãe corre para o abraço. A Alice já está encantada com a medalha e com o novo melhor amigo. Quando a família se junta outra vez, Fabiana recebe o grande prêmio do dia. O que você está fazendo aí, Alice? A mamãe. Com o quê? A medalha. Isso leva essa mãe às lágrimas aqui, né? Não tem nem palavras, né? Uma coisa dessa aqui, aí já a tristeza toda passa. No mundo da Alice, não importa a cor da medalha. Ter a mãe por perto é sempre uma maravilha. Tchau, Brasil! Lindo, né? E tem brasileiro agora na piscina de Toronto. Quem acompanha pra gente ao vivo é Otávio Muniz. É isso, Adriana. CIBC, o Centro Desportivo Aquático Pan-Americano, final dos 200 metros, nado de costa. O brasileiro virou 150 na terceira posição e agora perdeu. Você vai acompanhar na tela da Record, segunda raia de baixo para cima no seu vídeo, está o brasileiro Leonardo de Deus. Vamos torcer para ele chegar para conquistar mais uma medalha para o Brasil. 1,44 de prova já realizado. O Leonardo de Deus está na briga. Está aqui na raia número 2. Está brigando pela medalha de bronze o Leonardo de Deus. De touca branca. Você acompanha na Record. Não vai ter recorde batido. Vai ter medalha para o Brasil. Leonardo de Deus do Brasil. Medalha de bronze. Mais uma medalha da natação, Adriana. Obrigado, Otávio. E no judô, Davi Moura, que chegou na reta final porque substituiu um colega que havia se machucado, conquistou o nosso último ouro no tatame para a alegria do pai dele, como conta o Vinícius Donola. Conhecer Toronto. Isso até andava nos planos da família Moura. Mas tirar foto com o filho campeão... Emoção demais para seu Fenelon, pai e primeiro professor de judô do campeão Davi. Fenelon Moura. Aí está ele, nos Jogos Pan-Americanos de 1975, na Cidade do México. Ganhou um bronze para o judô do Brasil. 40 anos depois, Davi Moura, nosso peso pesado, estava na final com um atleta do Equador, de 160 quilos. Seria a luta mais rápida dos Jogos do Canadá. Fim de combate aos 12 segundos. Davi só ficou sabendo que viria para Toronto 17 dias antes da estreia do judô no PAN. O titular da seleção, Rafael Silva, sofreu uma lesão e foi cortado. Davi teve a responsabilidade de substituir o segundo melhor peso pesado do mundo. Na hora do hino, o pai chorava de bater o queixo. Depois do pódio, seu Fenelon conferiu o peso da medalha. Àquela altura, já nem conseguia falar direito. Acho que essa não vai dar para responder, né? O discípulo superou o mestre. Eu faço o que for possível ali dentro para trazer um resultado para a família toda. Davi ainda não é o titular do Brasil, mas para o seu Fenelon, não há judoca no mundo melhor do que o seu menino de ouro. Eu nunca sonhei ter um filho assim, campeão. Nunca forcei ele, talvez isso tenha ajudado. Ele faz porque gosta e está dando certo, graças a Deus. E essa noite o Brasil se tornou bicampeão no levantamento de peso, por isso a gente volta com Otávio Muniz. É, Adriana, com Fernando Saraiva, bicampeão pan-americano, recordista pan-americano, bateu todos os recordes possíveis, 427 quilos no total. É um fenômeno do Brasil. 4 medalhas no esporte. Essa de ouro do Fernando Saraiva. E entregou a medalha. Adriana. Obrigado, Otávio. E amanhã eu volto com outras informações do PAN de Toronto. Uma ótima noite a todos. Celso, Janine. Boa noite, Adriana. Até amanhã. Vamos ver agora como está o quadro de medalhas do PAN. Cláudia Reis. Olá, Celso, Janine, boa noite. Eu falo direto do estúdio montado especialmente para os Jogos Pan-Americanos. Vamos então ver a última atualização do quadro de medalhas.
O Canadá segue na primeira colocação com 33 ouros, 29 pratas e 19 bronzes. Logo atrás vem os Estados Unidos e o Brasil aparece na quinta colocação com 15 ouros, 13 pratas e 25 medalhas de bronzes. Isso somando 53 medalhas no total. Celso, Janine. Obrigada, Cláudia. Veja a seguir o resgate de um cãozinho que caiu num canal na zona oeste do Rio. Denúncia do Jornal da Record faz o Santos investigar contratos de jogadores. A reportagem revelou que amigo de Neymar é suspeito de vender vagas nas categorias de base do clube. Um capitão aposentado da Polícia Militar de Pernambuco foi assassinado quando chegava em casa. Os criminosos roubaram o carro dele e depois atearam fogo. O capitão abria o portão da garagem em Bezerros, agreste pernambucano, quando foi surpreendido por 2 criminosos. Um deles atira 3 vezes. Depois, entram no carro e fogem. José Juarez Silva, de 56 anos, morreu a caminho do hospital. Não conseguiu nem reagir, não conseguiu nem fazer nada. O crime, inicialmente tratado como latrocínio, roubo seguido de morte, passou a ser um mistério para a polícia depois que o carro do capitão levado pelos bandidos foi deixado no interior do município desse jeito, completamente incendiado. Agora, a investigação aponta para uma execução. É uma linha de possibilidade, né? Só que, na verdade, ele estava armado, né? Ele só não teve tempo de reagir. O crime chocou os moradores da pequena cidade. Grande cidadão morreu na mão de bandido. Assaltantes armados invadiram uma loja de material de construção em Manaus. Não é possível ver na imagem, mas o dono da loja é atingido por um disparo e morre. Na fuga, eles ainda atiram em 2 funcionários. No Rio de Janeiro, 2 guardas municipais resgataram um cachorro que tinha caído no rio, em Bangu, na zona oeste. O cão estava com a pata ferida e eles usaram uma corda para fazer o resgate. Você também pode enviar um vídeo para o nosso WhatsApp. O número é 989333150. O escândalo da venda de vagas na base do Santos, revelado pelo Jornal da Record, teve hoje um novo capítulo. O clube resolveu fazer uma devassa nos contratos assinados com jogadores nos últimos 10 anos. A medida foi anunciada pelo Departamento Jurídico do Santos. Foi esse o setor que autorizou a entrada dos nossos 2 falsos jogadores, na verdade um ator e um jornalista na Vila Belmiro. Durante a reportagem exibida na semana passada, o Jornal da Record revelou o poder de influência no clube do empresário André Luiz Fernandes Rodrigues, amigo pessoal do atacante Neymar. Ele cobrou R$70 mil em propina para colocar os falsos jogadores no Santos. Após a denúncia, o Santos proibiu o acesso ao clube de pessoas não ligadas ao departamento de futebol. Além disso, a direção do clube pediu abertura de investigação da Polícia Civil e do Ministério Público. O presidente do Santos desabafou. Ladrões de sonhos, que talvez seja o crime mais hediondo, porque eles estão roubando sonhos de crianças. A diretoria do Santos abriu uma segunda sindicância para apurar as denúncias. Só que agora as investigações serão mais aprofundadas. Contratos de jogadores que nos últimos 10 anos entraram no clube pelas categorias de base serão investigados. Um dos casos suspeitos é deste ex-jogador. Ele e o empresário afirmam ter pago R$50 mil a Andrezinho em 2012. A promessa é que o garoto ficaria pelo menos 1 ano na base do Santos, o que não aconteceu. Foi um horror, porque era o meu sonho. Para fechar negócio, Andrezinho demonstrou ter trânsito livre na vila. Ele me apresentou toda a estrutura lá, como é que funcionava, enfim, porque, de fato, ele tem um livre acesso à patada entrando dentro lá do estabelecimento. Nesta gravação, um funcionário do departamento jurídico autoriza a entrada dos 2 falsos jogadores. Ele é Júlio César Carvalho Mineiro, que trabalha na elaboração de contratos de atletas. Oi, Lucas, amigo do André. Amigo do André. Que está com os meninos. Segundo andar. Num procedimento normal, um jogador só é encaminhado ao departamento jurídico depois de ter sido aprovado na peneira.
como é chamada a seleção de novos talentos no futebol. Fura fila, cara. Fura fila. Estamos furando fila. Aí é com vocês, né? Júlio Mineiro não quis dar entrevista. Andrezinho envolve também o chefe de Júlio na história. Eu me dou muito bem com essa atual parte jurídica do Santos. O chefe jurídico lá, amigo meu, foi juiz aqui de Santos, é um coroa, gente fina. Eu posso tentar conversar com ele. José Ricardo Tremura, diretor jurídico do Santos, admitiu conhecer Andrezinho. Ele esteve aqui uma única vez, trazendo 2 nomes que foram encaminhados à base. Não voltou mais. Tremura foi juiz em Santos e um dos alvos da Operação Avalanche da Polícia Federal. Ele foi flagrado praticando tráfico de influência para favorecer uma cervejaria num caso de sonegação de impostos. Na sentença, a Justiça determinou que, por 2 anos, o réu compareça todo mês para prestar contas, não saia de Santos por mais de 10 dias e não mude de endereço. Tremura ainda pagou uma multa de R$15 mil. Esse fato, o senhor acredita que não desabona a sua posição aqui dentro do Santos? Não, eu não sou um homem assustado com notícias. Pesquisadores brasileiros descobriram a existência de um planeta parecido com Júpiter. De um observatório no Chile, os pesquisadores da Universidade de São Paulo, em parceria com astrônomos de 3 países, encontraram um planeta que está na órbita de uma estrela semelhante ao Sol. A descoberta, segundo a equipe, pode revelar a existência de mais um sistema solar. Hoje, a NASA revelou fotos tiradas pela New Horizons, a sonda que chegou mais perto de Plutão. Elas mostram uma superfície montanhosa e detalhes da maior lua do planeta. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Fica agora com o Gugu e uma reportagem exclusiva com as pessoas que tiveram a vida destruída com o caso da escola base. Boa noite para você e a gente se vê amanhã. Boa noite, até amanhã.